Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor. Edição Ecumênica da Barça de 1972. Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 26. Narração: Margarete Vital. O tabernáculo. As cortinas. O tabernáculo falosás assim. Haverá 10 cortinas de linho fino retorcido, de cor de jacinto, de púrpura e de escarlata tingida 2 vezes, e elas serão brincadas de vários bordados. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 de largo. Todas as cortinas terão uma mesma medida. 5 cortinas estarão juntadas a uma banda e outras 5 a outra. Porás nas auréolas das cortinas de um e do outro lado uns cordões de jacinto, para que elas se possam chegar umas às outras. Cada cortina terá 50 cordões de cada lado, postos de tal sorte que, quando as cortinas se houverem de chegar, respondam os cordões de uma aos da outra e elas possam prender umas nas outras. Farás também 50 argolas de ouro, que sirvam para juntar entre si os 2 véus, compostos cada um de 5 cortinas, para que assim pareça ser um só véu o que cobre o tabernáculo. Farás outro sim 11 cobertas de peles de cabra para cobrirem o teto do tabernáculo. Cada uma destas cobertas terá 30 côvados de comprimento e 4 de largo, e serão todas de uma mesma medida. Destas cobertas porás 5 juntas a uma banda e 6 juntas a outra, de sorte que dobres a cesta no frontespício do tabernáculo. Porás também 50 cordões na auréola de uma destas cobertas, para que ela se possa juntar com a outra, e 50 cordões na auréola da outra coberta, para esta prender com aquela. Farás também 50 fivelas de metal, pelas quais passem os cordões, a fim de que todas estas cobertas pareçam uma só coberta. E porque destas cobertas, destinadas a cobrir o teto, haverá uma de mais, tu empregarás metade dela em cobrir as costas do tabernáculo. E como estas cobertas, por serem mais compridas do que as cortinas, descerão mais abaixo um côvado de cada parte, isto que nelas pende de mais servirá para cobrir os 2 lados do tabernáculo. Farás também uma terceira coberta para o teto, que será de peles de carneiro tintas de vermelho, e outra quarta coberta de peles tintas de roxo. As tábuas chapeadas de ouro. Farás outro sim umas tábuas de pau de cetim, que estarão levantadas ao redor do tabernáculo. Cada uma delas terá 10 côvados de alto e côvado e meio de largo. Cada uma terá de uma e outra parte seus encaixes, por onde uma se meta na outra, e todas as tábuas estarão dispostas desta mesma maneira. 20 estarão do lado meridional, que olha para o austro. Farás fundir 40 bases de prata, para que cada tábua assente sobre 2 bases, que lhe sustentem os 2 ângulos. Estarão também outras 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, que olha para o aquilão, as quais assentarão sobre outras 40 bases de prata, tendo cada tábua 2 bases que a sustentem. Mas para o lado ocidental do tabernáculo farás 6 tábuas, e além destas mais 2, que se levantarão nos ângulos das costas do tabernáculo. Estas tábuas estarão juntas de baixo até cima, e estarão todas encaixadas umas nas outras, e da mesma maneira estarão elas unidas às 2 tábuas que estiverem nos ângulos. Serão, pois, ao todo 8 estas tábuas, que terão 16 bases de prata, dando-se 2 a cada tábua. Farás também uns barrotes de pau de cetim, 5 para conterem as tábuas a um lado do tabernáculo, e outros 5 para o outro lado, e outros 5 para o lado ocidental. Estes barrotes estarão atravessados pelo meio das tábuas de uma parte à outra. Chapearás de ouro estas tábuas, e pôr-lhe-ás umas argolas de ouro, pelas quais passem os barrotes que hão de segurar o madeiramento, e estes barrotes serão também chapeados de ouro. Deste modo, levantarás tu o tabernáculo
conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O véu. Farás também um véu de cor de jacinto, de púrpura e de escarlata tingida 2 vezes e de linho fino retorcido, que tenha que ver pela agradável variedade dos bordados. Suspendê-lo-ás de 4 colunas de pau de cetim, que serão douradas e terão os capitéis de ouro e as bases de prata. Este véu estará preso às colunas por umas argolas. Dentro do véu porás a arca do testemunho, e este véu separará o santuário do Santo dos Santos. Porás também o propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Mas a mesa pô-la-ás de fora do véu, e defronte da mesa o candeeiro, ao lado do tabernáculo, que olha para o meio-dia, porque a mesa deve ser posta no lado setentrional. Farás também um véu para a entrada do tabernáculo, que será de jacinto, de púrpura, de escarlata tingida 2 vezes e de linho fino retorcido, sobre o qual porás alguma obra de bordadura. Este véu estará suspenso de 5 colunas de pau de cetim douradas, cujos capitéis serão de ouro e as bases de metal. Notas explicativas, capítulo 26, versículos 2, 8, 16, etc. O côvado media cerca de 50 centímetros. Versículo 33. O santuário. A parte do tabernáculo que estava antes do véu e aonde entravam os sacerdotes todos os dias. É também chamado o Santo. A parte atrás do véu chamava-se o Santo dos Santos, e nela só o sumo sacerdote podia penetrar, e ele mesmo só uma vez por ano, no dia solene da expiação. Versículo 35. O candeeiro ficava à esquerda de quem entrasse, e a mesa à direita,